Oi, crianças, bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Quem está curioso para saber a história da Amy Carmichael? Ah, será que tem alguém curioso aí? Pois é, vamos continuar com a história da Amy? A Amy, será que crianças, respondam aí para mim, será que Deus ama as crianças? Será que Deus ama as criancinhas? Sim, com certeza Deus ama as crianças. E a Amy Carmichael sabia isso muito bem desde que ela era criança. Quando ela era criança, ela ia nos cultos, lembra que eu falei? Na casa dela tinha culto doméstico, ela ia nos cultos, ela sempre ouvia do amor de Deus. E ela conhecia aquele versículo que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Filho unigênito é o único filho, Deus deu seu único filho por nós. Ele veio aqui na terra, ele foi criança, só que ele nunca pecou, ele nunca fez nada de errado. E ele morreu numa cruz pelos nossos pecados, para pagar o meu e o seu pecado, porque nós somos pecadores. O pecado afasta o homem de Deus. Lá no céu não entra pecado, mas Deus quer que a gente vá morar com ele no céu. Por isso ele enviou Jesus para pagar pelo meu e o seu pecado. E quando a gente aceita esse presente, a gente pode morar no céu. E a Amy aprendeu isso quando era criança. E teve um culto que ela estava lá, ela não entendeu muito o que o pregador falou, mas uma música tocou no coração dela. Tinha uma música que cantava assim, ó. O nome da música era Cristo Sente Amor por Mim. E era assim: Cristo tem amor por mim e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer em crianças receber. Cristo sente amor por mim e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer em crianças receber. E ela ouviu aquela música, ficou no coração dela: eu ainda sou criança, mas Deus tem amor por mim, Ele quer me receber, mesmo eu sendo pecadora, mesmo às vezes eu desobedecendo a minha mamãe, mesmo às vezes eu mentindo, Deus sente amor por mim. E aquilo tocou muito no coração dela, e ela sozinha no quarto, ela orou e entregou a vida dela para Jesus. Ela falou: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, perdoa os meus pecados, e eu quero te receber como meu único Salvador. Então ela aceitou Jesus naquele dia que ela ouviu essa música, e Deus tocou no coração dela, e ela fez essa oração, e ela entregou sua vida para Jesus. E ela lembrou disso quando ela estava lá na Índia, e ela estava orando pelas crianças da Índia. Lembra que ela estava muito preocupada com as crianças? Ela queria contar de Jesus para as crianças, para elas saberem que Deus amava as crianças também. E Deus estava me dizendo: Senhor, me manda crianças do templo, me mostra como eu posso falar do teu amor para elas. Tem muitas crianças precisando conhecer o amor de Deus, e você também pode contar para o seu amiguinho do amor de Deus. Se você já aceitou Jesus, conte também para os seus amiguinhos desse tão grande amor. E ela estava orando por isso. E tinha uma menininha lá na Índia que ela precisava muito ouvir isso. Era a Prina, o nome dela era Prina. Ela tinha 7 aninhos e ela estava lá no templo. Era um templo que ficava perto de um grande lago. E era perto da casa da Amy. E essa Prina, ela estava lá, um dia ela conseguiu fugir. Quando ninguém estava olhando, ela saiu correndo. E ela foi correndo, ela ficou 3 dias, que eram 32 quilômetros. Ela foi na direção da casa da mãe dela. A mãe dela tinha vendido a prima para o templo. Você acredita, criança, que uma mãe pode fazer isso? Infelizmente aconteceu isso lá. A mãe dela vendeu ela para o templo. E ela estava muito triste no templo, e ela correu para a mãe dela, ficou 3 dias sem comer, escondida, até chegar na casa da mãe dela. Quando ela chegou na casa da mãe dela, ela implorou, falou: mãe, por favor, mãe, não me faça voltar para lá é muito ruim, eles batem em mim. Não, mãe, lá é muito escuro, ninguém me ama lá, mãe, me ajuda. A mãe dela não se importou com o que ela falou. Um pouco depois que ela chegou, quem chegou lá na casa dela foi as mulheres do templo, foram atrás dela, e a mãe dela entregou a Prina de volta. Ela voltou muito triste. Quando ela chegou lá no templo, crianças, ela deu um castigo muito duro, bateram nela, falaram: isso é para você aprender a nunca mais fugir do templo, porque se você fugir do templo, você está abandonando os ídolos, e aí a Amy, pegadora de crianças, pode até te pegar, você nunca mais pode fugir do templo.
pegaram a mãozinha da Prina, tadinha, e queimaram com ferro quente. Ela ficou com cicatrizes horríveis nas mãos. Com aquele castigo, ela foi chorar, chorou muito no quarto dela aquela noite. Aí no dia seguinte ela pensou, eu tenho que pedir ajuda, não aguento mais. Será que esses deuses que eu estou aqui nesse templo, eles escutam a minha oração? E ela resolveu tentar orar para os deuses lá do templo. Ela estava desesperada, crianças. Ela chegou num ídolo lá pequeno que tinha perto do quarto dela e falou: se você existe, me ajuda, eu não aguento mais ficar aqui, eu estou sofrendo muito. Só que ela não sabia que aqueles ídolos não podiam ouvir ela, eram ídolos feitos por mãos de homens, eram ídolos de barro, de bronze, de madeira. Eles não podiam ouvir a Prina como o nosso Deus pode, como o Senhor Jesus pode. A Bíblia fala, crianças, lá em Salmos 115, versículo 4 a 6, depois vocês leem aí, fala assim, sobre os ídolos dos outros povos. Seus ídolos são prata e ouro e obras de mãos de homens. Eles não têm boca, eles não podem falar, eles não têm olhos, eles não podem ver, eles não têm ouvidos, eles não podem ouvir. Aquele Deus não podia ajudar a Prina, e a Prina sentiu um vazio muito grande e foi deitar ainda desesperada, porque ela não sabia mais o que fazer. A oração que ela fez lá com o ídolo: Senhor, ídolo, eu quero morrer, eu quero morrer. Isso é a oração que uma criança de 7 anos faz. Ela estava pedindo para morrer, tão infeliz que ela estava. E ela foi deitar, chorando muito. E quando antes dela dormir, ela lembrou o que as mulheres do templo falavam para ela. Falou: você nunca mais pode fugir do templo, senão a Amy, pegadora de crianças, pode pegar você. E ela lembrou: tem uma pessoa que pega crianças, ela deve ser melhor do que essas mulheres do templo que me maltratam tanto, eu quero que ela me pegue. E ela teve um novo ânimo para tentar fugir do templo. E ela esperou até um momento que estava todo mundo distraído e fugiu de novo. Ela nadou aquele rio a nado, conseguiu atravessar, foi indo para os lugares escondidos para ninguém ver ela. E ela viu uma senhora pegando água num lugar. E essa senhora, Deus colocou ela na vida dela, porque ela era uma senhora bondosa. Ela falou: senhora, por favor, eu fugi do templo, não me entregue de novo para elas, me leve para Amy, pegadora de crianças, por favor. Já estava de noite, aquela senhora recebeu ela em casa, deu comida, e aí de manhã cedinho ela levou a Prina, sabe para quem? Para Amy. Quando a Amy viu ela chegando em casa, ela ficou tão feliz, falou: Deus ouviu a minha oração, Deus está me mandando uma criança do templo para me cuidar. Deus ouviu a oração e levou a Prina para Amy Carmichael. E a Prina chegou assustada, mas ela já pegou ela no braço, deu um beijo, falou: calma, que tá tudo bem, deu comida para ela, levou uma bonequinha para ela e deixou ela contar toda a história dela. Ela contou tudo que ela passou com a mãe dela. Falou: ninguém me ama, as mulheres do templo me maltratam, a minha mãe não me quer. E ela contou tudo: ninguém me ama. Aí a Amy Carmichael contou para Prina assim: tem uma pessoa que eu te amo já, mas tem uma pessoa que antes de mim já te amou muito. E ela contou de Deus para ela. Deus te amou tanto, mas tanto, que Ele deu seu Filho unigênito para que você não pereça. Porque nós somos pecadores, nós fazemos coisas erradas, nós pecamos. Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus. Mas Deus quer que a gente vá morar no céu com Ele, por isso Ele mandou Jesus, que nunca pecou, nunca fez nada de errado, para morrer numa cruz por mim e por você. Tá vendo a sua mãozinha que está machucada? Jesus também tem as marcas nas mãos que Ele levou na cruz, para pagar o meu e o seu pecado. Aí a Prina começou a chorar: ai, mas ele morreu, eu não queria que ele tivesse morrido, já que ele me amou tanto. Aí a Amy Carmichael falou: não, mas ele não está morto, ele ressuscitou, ele viveu de novo, ele está preparando um lugar lá no céu para mim e para você, se você aceitar ele como seu salvador. E aí a Prina ficou feliz, falou: ele quer que eu vá morar com ele me ama. Ela se encheu o coração de alegria, falou: eu quero receber. E ela fez uma oração com a Amy Carmichael e aceitou Jesus como Salvador. Ela falou: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como meu único Salvador. Aquele dia ela mudou a vida dela. Ela conheceu que tinha um Deus que a amava e amava muito.
E vocês, crianças, vocês já receberam o Senhor Jesus como Salvador? Vocês já fizeram essa oração como a Prina? Se você não fez, você pode fazer essa oração na sua casa hoje. Você pode dobrar o seu joelho e fazer a mesma oração que ela fez. Falar para Deus: Deus, perdoa os meus pecados. Eu te aceito como meu único Salvador. Eu quero morar com o Senhor no céu. E Ele vai ouvir a sua oração como Ele ouviu a da Prina. E aí, no dia seguinte, o que aconteceu? As mulheres do templo souberam que ela estava lá na casa da Amy Carmichael e foram todas lá brigar e falar assim: sua ladra, você roubou a criança do ídolo, você vai ser presa. E começaram a gritar na porta dela. E a Prina, que já estava com o coração cheio de amor de Deus, falou: Deus vai me guardar, eu vou ser firme. Aí ela foi lá fora na varanda e falou: eu não quero voltar com vocês, eu quero ficar com a Amy Carmichael. E a Amy já estava esperando aquelas mulheres quererem invadir a casa para levar a Prina à força, estava orando a Deus, e de repente, em vez das mulheres irem para pegar a Prina à força, elas começaram a ir embora. Uma por uma foram embora e não levaram a Prina. Aí a Amy Carmichael e a Prina viram: Deus nos guardou, Deus está atendendo nossas orações. A Prina se tornou filha da Amy Carmichael, ela adotou a Prina, começou a cuidar da Prina, e ela estava orando: Senhor, e as outras crianças do templo? Eu também quero fazer algo por outras crianças. Como é que essas crianças chegam lá? Será que não tem jeito de eu conseguir tirar essas crianças antes delas irem para o templo? Elas são vendidas, como é que eu faço? E ela estava pedindo para Deus, para ela ter uma estratégia para impedir daquelas crianças, outras crianças, ficarem na situação que a Prina tinha ficado. Será que Deus vai ouvir a oração dela? Deve ouvir, né? Como que a gente vai saber? Na próxima aula, no próximo vídeo sobre a Amy Carmichael, a tia continua a história, tá bom? Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.